Estamos em Jaçanã, cidade do interior do Rio Grande do Norte, localizada a 153 quilômetros de Natal, quase na divisa do estado com a Paraíba. E é aqui em Jaçanã que vamos encontrar o espaço cultural Cafundó Café e Arte. Uma cultura de um nível mais próximo do popular e também do erudito, da cultura no geral, da arte no geral. Então, isso foi surpreendente porque eu conversando com amigos, pedindo ideias, sugestões, e todos achavam que eu ia levar um espaço que a cidade não tinha, e que eu estava criando algo novo na cidade. Mas não, isso foi um engano. O Cafundó é apenas um espaço que agregou, que trouxe já uma cultura que está em formação. Então eu não criei público em Jaçanã, o público já existia. Faltava apenas um espaço coletivo, um espaço cultural e social como o Cafundó Café e Arte. Porque eu inaugurei o Cafundó em 7 de setembro de 2012, só com doações. Eu comprei em torno de R$100 de livros e o restante foi de doações. O Cafundó surgiu de uma página de amigos lá do Cafundó que eu criei junto com amigas, para a gente falar do nosso tempo de universitárias, na residência universitária da UFRN. Então comecei a fazer campanha no Facebook, na minha página e na página lá do Cafundó, e minha casa encheu-se de livros, de vinil. Não é um projeto exibicionista, é um projeto simples, do interior, eminentemente cultural e dedicado a jovens. Os jovens, Jaçanã já tem um grupo de roqueiros, metaleiros, e cada vez eu estou levando mais artigos do meio do rock, da música, do metal, são camisetas, bottoms, vinis grafitados. Então, esses jovens, eles estão procurando o Cafundó porque estão há uma identificação do jovem com o Cafundó. Apesar do nome Cafundó, eu faço por onde ele transita entre o lá de trás e o contemporâneo. Então, chegando em Jaçanã, eu moro em Natal há 30 e poucos anos, retornei agora com o projeto Cafundó e quis parceria na cidade. A gente se integrasse, criasse um movimento cultural dentro de Jaçanã, e com parcerias para mim seria o ideal. Eu sozinha não tinha forças, era muito difícil, recursos são muito poucos, eu com meu salário de funcionária pública, e recebendo doações, eu não tinha como caminhar, como dar seguimento ao projeto. Então procurei a família Fortunato e criamos um coletivo. E hoje os coletivos estão em voga, né? São coletivos dentro do meio artístico. Se trabalha muito hoje com o compartilhamento das criações. Hoje é muito fora de contexto se falar o meu projeto, eu fiz isso. Então, há sempre aquela tendência, aquela vontade de falar do coletivo, do compartilhamento da criação. Então, eu sempre pensei nisso, de trabalhar com parcerias em Jaçanã. Então trabalhei em parceria com eles, Flávio Dantas, com José Nivaldo Dantas,
que é do grupo do Facebook sobre Jaçanã, e com Edmundo Edi, são 3 irmãos, eles respondem pelo Casarão, Casa do Cordel e do grupo sobre Jaçanã. Então as parcerias surgiram e foram muito boas. Trouxemos crianças do Cafundó, crianças do PET, do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Promovemos aqui no terraço do Cafundó, que é um terraço bem amplo. Nós promovemos a primeira oficina de artes visuais e a primeira oficina de fotografia com esses alunos do PET. Promovemos também os dois primeiros passeios ecológicos na Serra, na Pedra Redonda, que Jaçanã é uma cidade turista já, tem uma paisagem belíssima. Promovemos o Cafundó junto com os parceiros, que nós criamos o nome de Coletivo Arco da Velha, por serem entidades que trabalham com a cultura, com a história do povo, com a cultura popular. A Casa do Cordel, o Cafundó e o Memorial. E recentemente nós estamos assim um pouco afastados da parceria, mas quando houver necessidade a gente se reaproxima para que haja em Jaçanã essa integração cultural, esse envolvimento cultural, que eu acho que é o que há de mais nobre, mais enriquecedor numa comunidade, é um envolvimento gratuito e com generosidade, com o compartilhamento entre as pessoas do que é cultural, do que não deve ser negociado. Então isso também tem gerado um certo problema devido à falta de recursos. A prefeitura não chegou até agora, o Cafundó não tem apoio de verba, de incentivo, de leis de incentivo à cultura, não temos ainda. Vamos promover um campeonato agora no mês de junho, com esses jogos de mesa, né, entre jovens e adultos. Jaçanã tem um grupo de idosos que adora, já é tradição na cidade o jogo do baralho, da sueca, sem aposta, é só pelo lazer, são pessoas da terceira idade. Então o Cafundó está resgatando essa cultura do lazer e do espaço público para a população. Em relação a apoios, a incentivos, seria muito bom se a população se dedicasse mais a doação, doasse o que não serve mais para seus filhos lerem em casa, o que está num canto de parede que ninguém quer mais, bíblias. O Cafundó tem uma clientela de evangélicos e católicos que não podem comprar a sua Bíblia, que tem dificuldade em adquirir uma Bíblia e procura muito Bíblias no Cafundó. Eu já consegui algumas e vendo a preços irrisórios, né? Mas já pedi a muitos evangélicos, a católicos, Bíblias em doação, ficam de doar, mas ficam só na promessa, esquecem. E tem também o Cafundó tem outras freguesas muito interessantes, que são as donas de casa. O dia de domingo é o dia de feira, pela manhã, então é um dia muito bonito, muito prazeroso ficar aqui no Cafundó no domingo de manhã. É mágico, é como se quando eu chego aqui em Jaçanã, aqui no Cafundó, eu me transformo numa atriz, eu sou uma atriz. Boto brincos, pulseiras, eu me visto, eu compro roupas específicas, chales, toucas, para usar, botas, adoro botar minhas botas no Cafundó. Então é como se o Cafundó fosse o meu palco. Alguém perguntando qual é o seu objetivo no Cafundó. Eu digo, meu objetivo no Cafundó é me divertir e levar diversão às pessoas. Essa é a minha vida, é a graça, é o riso. Eu nasci para fazer graça, eu nasci para rir. Eu sou filha de Tutu Pereira, que é uma mulher que vive do riso. Então, na minha maturidade, eu redescubro Jaçanã. Estou aqui para fazer graça, levar graça e me divertir
com seriedade, com cultura, com arte, e gratificar as pessoas com o que há de melhor na vida, que é o contato com gente, o contato com o ser humano, o contato com a vida, com a natureza e transformar a existência no melhor que ela possa ser, no melhor que a existência pode ser para nós, seres humanos, é que ela seja cheia de graça e cheia de compartilhamento com os outros, daquilo que a gente tem de melhor, que é o nosso lado humano, quente, generoso e social.